Olá a todos, eu sou o Miguel, sou filho dos pastores da Igreja Rio de Água Viva e eu vou começar hoje a estar dando esse estudo do panorama bíblico, que é um estudo baseado, né, no material da Márcia Veiga de Carvalho, que basicamente é, vai dar um geral, como se fosse um resumão da Bíblia toda. E esse estudo vai ser focado primariamente para os jovens da igreja, mas é um material que é útil para qualquer um. Então fique à vontade para assistir caso queira aprender um pouco mais sobre a Bíblia. E mais uma coisa é que o material da Márcia é um material bem extenso, é bem grande, e eu não vou estar dando ele inteiro, eu vou estar dando uma encurtada e resumida para facilitar um pouco o entendimento e também para não ficar tão grande como estudo. Então, primeira coisa, essa é a primeira aula desse estudo, né? E tem umas coisas que eu gostaria de falar antes de ir realmente para o estudo em si. Que, por exemplo, o nome do estudo é Panorama Bíblico, né? Mas o que que é um panorama, né? Panorama é, é como se fosse uma visão geral de todo o conteúdo que, no caso, é o bíblico. Então, é o panorama da Bíblia. E aí você vai ver todo o conteúdo da Bíblia. Esse estudo vai estar acontecendo pela sequência dos livros da Bíblia. Então, vamos começar por Gênesis, depois Êxodo, Levítico e vai continuar em sequência, com maior foco em alguns livros do que outros, mas a ideia é falar de um pouco de tudo. E aí, qual que é a importância desse estudo, né? É, Estudar a Bíblia é a coisa que eu acredito que deve ser uma das mais importantes na vida de todo cristão. O, a Bíblia a gente acredita que é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, a gente deve confiar no que Deus fala conosco. E não só isso, como também é, aprender sobre a Bíblia nos torna mais preparados para enfrentar todo tipo de situação do mundo, ou até mesmo na igreja. A gente precisa estar preparado. Do mesmo jeito que Jesus usou a Bíblia para se defender, a gente também deve seguir o seu exemplo e usar a Bíblia para nos defender também. Então, qual é o nosso objetivo com esse estudo? O objetivo principal é aprender mais sobre a Bíblia. É isso que a gente deve estar almejando com esse estudo. E o último ponto que eu queria falar é que a graça de Deus é para todos. E por que que eu queria falar disso, né? Que todos, todos nós podemos estudar a Bíblia. Não importa o que você fez, não importa o que você já foi, quão sujo, quão é, fundo em pecado você está. Deus sempre vai estar disposto a te receber de braços abertos, e aprender mais da sua palavra faz a gente entender mais dele. Próximo tópico, a Bíblia, né? Eu falei um pouquinho de antes, então vamos falar um pouco mais específico agora. O que é a Bíblia? E eu não vou estar lendo essas passagens, elas vão estar disponíveis para vocês é, irem e lerem, mas elas são todas para comprovar justamente o que eu estou falando aqui. E isso é para mostrar justamente que eu não estou tirando isso do nada, mas que isso já está em algum lugar na Bíblia, que é a nossa base, como eu disse, né? Então a primeira coisa é que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é um conhecimento geral, basicamente, todo mundo já sabe mais ou menos que isso, todo mundo fala disso, mas a própria Bíblia nos afirma isso, que ela é a palavra de Deus para nós e que a gente deve segui-la. A Bíblia não é só a palavra de Deus, ela também é o nosso caminho para encontrarmos com Deus, é a nossa conexão com Deus. É através dela que a gente consegue conhecer mais sobre Jesus e sobre Deus, sendo que Jesus é o único caminho que nós temos para encontrar a Deus. E por fim,
Mas uma coisa que eu acho que é bem importante de se lembrar é que a Bíblia, ela, em vários de seus pontos, ela aponta para Jesus. E por que que eu quero falar sobre isso? É porque desde o Velho Testamento tem, é, tem várias imagens e várias situações que representam justamente a vinda de Jesus que estava para vir. E vários pontos do Velho Testamento são símbolos da vida de Jesus. Por isso que estudar o Velho Testamento é tão importante quanto estudar o Novo. A gente vive sobre a Nova Aliança, que é do Novo Testamento, mas o Velho Testamento ainda é muito útil para ensino, para estudos e, e para a gente realmente ver como que Deus se moveu na história. E por fim, quem escreveu a Bíblia, né? Eu falei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas alguém teve que escrever ela ainda, né? Só que, de novo, como estão nesses textos da Bíblia, por mais que ela tenha sido escrita por homens, a Bíblia foi inspirada por Deus. Como eu deixei escrito, ó, toda a escritura independente do escritor foi inspirada pelo Espírito Santo. E vários grandes homens de fé que Deus usou para escrever a tua palavra, como Paulo, no Novo Testamento, ou Moisés, que escreveu o Pentateuco, e vários outros. E por fim, a última coisa é que o Espírito Santo nos ensina a interpretar a sua palavra. O que eu quero dizer com isso é que se você estiver em espírito, lendo a Bíblia, muitas das coisas que às vezes você só passaria reto sem prestar muita atenção, você acaba tendo uma revelação do Espírito sobre algo mais profundo naquela passagem. Então, a palavra de Deus é viva, ela fala conosco hoje em dia. Não é só um texto de 2000 anos atrás. E essa primeira aula, eu só queria deixar realmente bem focado que a gente vai ter esse estudo e eu já queria deixar todo mundo com a mesma ideia de que é para é um estudo para a gente entender da Bíblia e saber mais sobre ela. E enfim, essa primeira aula é uma introdução que eu queria deixar todo mundo na mesma página sobre o que a gente vai estar aprendendo e estudando aqui. A partir da próxima, a gente vai começar a ver os livros da Bíblia. Essa é uma aula curta, só para a gente ter mais uma noção de como vão ser as coisas. É isso, até mais.